Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês nessa tarde e vamos aqui analisar, interagir mais com a palavra do Senhor. E vamos continuar aqui a nossa série agora em Provérbios. Então já tivemos aí uma introdução desse assunto. Esse vídeo está gravado, você pode ter acesso a ele, caso você tenha perdido a introdução aí dentro do livro de Provérbios. E vamos agora analisar os temas que Provérbios ele tem. Hoje, um dos temas que nós vamos analisar é sobre filhos. Então, vamos ver aqui o que a Bíblia fala sobre filhos. O que Provérbios nos ensina um pouco sobre filhos. E aqui, evidentemente, Provérbios fala muito sobre filhos. Em outras lives, nós falaremos sobre criação de filhos, falaremos também sobre correção de filhos, mas hoje veremos aqui de uma maneira geral o que Provérbios fala sobre filhos. Filhos, a Bíblia nos apresenta que eles são bênção do Senhor. Olha só, uma casa cheia de filhos é uma casa de alegria. Uma casa com muitos filhos é uma casa alegre, porque filhos são presentes do Senhor. Filhos são bênçãos do Senhor. E aqui nós veremos filhos, motivo de alegria ou de desgosto. Evidentemente, filhos são alegria. Filhos é motivo de bênção. Só que a atitude deles, a maneira que eles podem ser criados, podem trazer para os pais alegria ou podem trazer também para os pais tristeza, desgosto. E aí nós veremos um pouco sobre isso e o que Provérbios fala sobre filhos. Primeira coisa que nós veremos aqui, analisaremos alguns textos em Provérbios, onde nos mostrará filhos são motivo de alegria ou de tristeza, dependendo da ação deles, dependendo do comportamento deles. E o primeiro versículo que gostaria de analisar está em Provérbios, capítulo 10, versículo 1, que diz assim: Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Você perceberá que Provérbios ele sempre faz esse comparativo, mostrando uma coisa ruim e uma coisa boa, mostrando o justo e o injusto. E aqui nesse versículo não é diferente, ele mostra o filho insensato e o filho sábio, e como que esses dois vão trazer ali as consequências para a sua casa. O versículo fala, o filho insensato, ele é tristeza para sua mãe. O filho que age de uma maneira imprudente, ele vai trazer tristeza para os seus pais. Mas o filho que é sábio, o filho que ouve e escuta os conselhos dos pais, eles vão trazer alegria para a sua casa. Vai trazer alegria para o seu pai, vai trazer alegria para a sua mãe. Então você que é filho, saiba muito bem disso. Você que ainda está debaixo da autoridade dos seus pais, você que ainda está morando na casa dos seus pais, você que ainda é dependente dos seus pais, dependente financeiramente, dependente na questão de moradia, uma dependência emocional, então perceba muito bem que você pode trazer para o seu pai e para a sua mãe ou alegria ou tristeza. Você é uma bênção para a sua casa, porque você é um presente de Deus para os seus pais, para o seu pai ou para a sua mãe. Só que você também pode ser motivo de alegria ou tristeza dependendo do seu comportamento. Se você agir de uma maneira imprudente, se você for alguém desobediente, você vai trazer tristeza para o seu pai e para a sua mãe. Mas se você for alguém obediente, você trará muita alegria para os seus pais. O que você quer trazer para a sua casa? O que você quer produzir como fruto dentro da sua casa? Uma casa de alegria ou uma casa de tristeza? E a Bíblia é cheia de versículos que falam sobre isso. Outro versículo aqui em Provérbios ainda, olha só o capítulo 17, lerei aqui o versículo 21 e depois o versículo 25 que dizem assim: o filho estulto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. Olha só que interessante como o pai, ele anda triste pelo filho que não obedece, pelo filho que é desobediente, pelo filho que é rebelde. Isso traz tristeza para o seu pai, traz tristeza para a sua mãe. O versículo 25 diz assim: o filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz. E aí, meu irmão, você quer ser alegria para o seu pai ou tristeza para a sua mãe? O que você quer produzir dentro da sua casa? Provérbios fala muito sobre isso daí. Olha só ainda um outro capítulo, capítulo 19, versículo 13, diz assim:
O filho insensato é a desgraça do pai e um gotejar contínuo a contenção da esposa. Olha só que interessante, o filho insensato, ele acaba sendo a desgraça do seu pai. Então ele não tem graça, ele não tem alegria, ele não é agraciado com as atitudes do filho, porque o filho está sendo insensato. Como que está o seu relacionamento com os seus pais? Você que ainda é dependente deles. Saiba muito bem disso. O filho insensato é a desgraça do seu pai. Não traz alegria para o seu pai. Olha só ainda nesse capítulo 19, o versículo 26 diz assim: o que maltrata a seu pai ou manda embora a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Olha só, você não deve maltratar o seu pai. Você não deve mandar a sua mãe embora. Infelizmente, muitos filhos agem desta maneira hoje em dia. Talvez a mãe reclama com o filho por alguma coisa, você não arrumou seu quarto, e o filho já grita, mãe, sai daqui. Note que o versículo está falando, aquele que manda a mãe ir embora, né? É motivo de tristeza, é motivo de vergonha. Perceba muito bem se você está agindo assim com seus pais. Não quero te ouvir, não quero saber de você, para de falar que não quero escutar. Você que grita e responde os seus pais, você é um motivo de vergonha. É o que a Bíblia está falando. Você está sendo uma vergonha, porque você não está tratando seus pais com a devida honra que eles devem ser respeitados, que eles devem ali receber de você. Então, cuidado para você não ser uma pessoa que traz vergonha. Olha só um outro texto ainda, o capítulo 23, o versículo 24, diz assim: grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Olha só que alegria você pode trazer para o seu pai e para a sua mãe, dependendo da maneira em que você honra eles, dependendo da maneira que você respeita os seus pais, da maneira que você trata o seu pai. Você pode ser uma alegria para a sua casa. Você pode ser um motivo de grande alegria e de sorriso dentro da sua casa, se você for uma pessoa obediente, se você for uma pessoa que escuta os conselhos do seu pai e da sua mãe. Mas se você tem repreendido seu pai, repreendido a sua mãe, se você não tem obedecido a eles, saiba que você é um motivo de vergonha, você está sendo um motivo de tristeza para a sua casa. Não se permita ser assim. Evidentemente, Provérbios ele vai falar muito bem aqui, nesses versículos que nós analisamos, jogando a responsabilidade para o filho. Como é que você, filho, tem sido dentro da sua casa? Só que também eu vejo que a Bíblia joga uma responsabilidade muito grande em cima dos pais, porque muitos pais abandonam seus filhos e não os educam ele muito bem. Abandonam seus filhos no mundo, dentro de uma escola e não tem nenhuma supervisão ativa sobre os seus filhos. Olha só, o mundo não está interessado em educar os seus filhos. O que o mundo está interessado é tirar os seus filhos de você que é pai, de você que é mãe. Você tem uma grande responsabilidade pela maneira em que o seu filho tem se comportado. Você tem uma grande responsabilidade pelas decisões que o seu filho tem tomado. Muitos filhos chegam na adolescência, na sua juventude, começam aquela fase rebelde e às vezes o pai fala, eu não sei onde eu errei. Só que quando você vai analisar a criação que o pai teve em cima desse seu filho, não foi uma criação ali que trouxe uma supervisão corretiva para o seu filho. Simplesmente, muitas vezes, terceirizou a criação dele, deixando com os avós, deixando com tios, deixando dentro de uma creche, deixando dentro de uma escola, imaginando que dessa maneira o filho vai ser educado ali sozinho, que outras pessoas vão educar o seu filho. E muitas vezes o pai e a mãe acabam ali terceirizando essa educação e depois não sabem onde eles erraram. Olha só, perceba um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês de como o mundo não está interessado no seu filho. Ele não está preocupado com a educação do seu filho. Existe uma ONG americana denominada PETA, P-E-T-A. O significado dessa ONG americana é Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais. Então é uma ONG vegana, uma ONG que está em prol da proteção dos animais. Só que olha só que interessante, a fundadora dessa ONG, ela disse a seguinte frase, grave bem na sua mente a frase que ela disse. Ela falou assim,
6 milhões de judeus morreram em campos de concentração, mas 6 bilhões de frangos morrerão este ano nos matadouros. Perceba o que ela falou? Olha só a preocupação que ela teve com animais, a preocupação que ela teve com frangos, comparando frangos com a vida dos judeus que morreram no Holocausto. E olha só o que ela está colocando: os animais num patamar acima, a vida dos animais num patamar muito acima da importância da vida humana. Olha só, o mundo tem pregado isso. O mundo tem pregado proteção aos animais. O mundo é aquele tipo de pessoa que fala assim para um médico: olha só, tranquilamente você matar uma vida humana, abortar uma vida humana dentro da gestação. Mas, se alguém matar um animal, cadeia nele. Note muito bem como o mundo está preocupado com o seu filho. Não tem nenhuma preocupação. O mundo está preocupado, por exemplo, essa ONG aqui, na vida dos animais, na vida de insetos, na vida da vaca, na vida do boi, na vida de um camarão, na vida de um peixe, né? Essa ONG vegana. Mas ninguém está preocupado com o seu filho. Pelo contrário, o mundo tem pregado e tentado legalizar, por exemplo, o aborto. Olha só, vamos aí legalizar o aborto. E é tranquilo abortar, tranquilo matar crianças inocentes dentro da barriga da mãe. Vamos legalizar e liberar o aborto. Mas matar animais não, tem que ter cadeia nele. Evidentemente, nós não estamos pregando aqui o maltrato contra os animais. Então, animais não devem ser maltratados, e Provérbios também fala muito bem isso aí, né? Que o homem justo, ele não vai maltratar os seus animais. Mas perceba muito bem, animais e homens, seres humanos, não estão no mesmo patamar. Os homens, os humanos, evidentemente a Bíblia dá um grau de importância muito maior, até porque são imagem e semelhança de Deus. Jesus Cristo mesmo disse em Mateus capítulo 6, olhar para as aves do céu, né? Vejam aí que o Pai Celestial cuida delas. E vocês, será que vocês não valem muito mais do que as aves do céu? Note muito bem como Jesus Cristo, com a sua própria boca, ele falou que o ser humano é o ápice da criação de Deus. Como o ser humano tem muito mais importância do que os animais, do que as aves, mas o mundo tem invertido os valores. Animais em primeiro lugar e a vida humana em segundo lugar. Os humanos são os que estão estragando os mundos. Os animais aí são as pessoas, né? Os seres aí que são indefesos, e eles estão pregando dessa maneira. Então, note muito bem que o mundo não está preocupado com o seu filho. Você que precisa se preocupar com o seu filho. Você quem precisa se preocupar com a educação do seu filho. E é isso que Provérbios fala. Você é um grande responsável se o seu filho traz alegria ou tristeza para a sua casa. Se o seu filho tem se comportado bem ou se comportado mal. Os pais são grandes responsáveis pelo que os filhos eles fazem. Por quê? A educação que você dá para o seu filho será um reflexo no comportamento deles. Então é isso que Provérbios fala sobre filhos. E outra coisa, olha só o que Provérbios também fala sobre filhos no capítulo 15, versículo 20. E diz assim, o capítulo 15, versículo 20. O filho sábio alegra a seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Então aqui, mais uma vez, comparando o filho sábio com o filho insensato. Motivo de alegria ou motivo de tristeza? Os filhos devem honrar os seus pais. É o que a Bíblia ensina. É o primeiro mandamento com promessa. Então perceba muito bem como a Bíblia motiva os filhos a honrar os seus pais, porque é o primeiro mandamento com promessa para que você viva muito tempo aqui na face da terra. Olha, é lógico você perceber que o filho que não honra o seu pai, que desobedece os seus pais, eles acabam muitas vezes aí morrendo mais cedo. Por quê? Entram muitas vezes num mundo que é perigoso. Por exemplo, o pai e a mãe, ninguém quer, nenhum pai, nenhuma mãe, ver o seu filho no mundo do crime, no mundo das drogas. Mas alguns filhos, por causa da influência que amigos, que a cultura, que influenciadores que outras pessoas vão trazer para ele acaba entrando no mundo das drogas. E o que acontece? Muitos não conseguem sair deste mundo. Muitos filhos acabam entrando neste mundo aí das drogas e acabam morrendo nesse local perverso. Olha só, o filho que honra o seu pai e a sua mãe, então tem uma promessa de Deus sobre a vida dessa pessoa, né? Que viva longos dias.
Olha só o que Provérbios ainda fala sobre filhos. O capítulo 27, o versículo 11, vai falar assim para nós, nos ensinando que os filhos são o cartão de visita dos pais. E olha só que interessante, capítulo 27, versículo 11, diz assim: Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. Note aqui que é um pai falando para o filho: você sabe, o filho meu, e assim você vai alegrar o meu coração. E assim também eu vou ter o que responder para aqueles que vão me perguntar, para aqueles que vão tentar me afrontar. Sabe o que esse versículo está nos ensinando? Que os filhos são cartão de visita dos pais. Então, se tem aquele filho rebelde, aquele filho que não obedece a ninguém, aquele filho que às vezes o pai fala e ele não está nem aí pela voz do pai, isso está refletindo a educação que os pais deram para aquele filho, sendo muito permissivos, permitindo muita coisa, permitindo que o filho ali reinasse dentro da sua casa. Perceba muito bem como o filho, a educação do filho é o cartão de visita dos pais. Então, como que tem sido o seu filho? Como que as pessoas à sua volta estão enxergando o seu filho? Está sendo reflexo da sua educação. Olha só, a psicologia inventou um termo que é chamado de TOD, ou seja, transtorno opositivo desafiador, TOD, transtorno opositivo desafiador. E alguns pais gostaram, talvez, desse termo. Por quê? O seu filho, que talvez ali é rebelde, e o pai tem falhado na educação e na correção daquele filho, e toda vez que aquele filho ouve um não, o filho começa a se espernear, não gosta de ouvir um não, mas o pai levando ele para um psicólogo, o psicólogo coloca ali uma etiqueta no filho. Não, o seu filho não é que ele é rebelde, não é que ele tem pecado. O que o seu filho tem é um transtorno mental, é um transtorno opositivo desafiador. Olha só, daí o que o pai acaba fazendo? Então eu não sou o culpado, não foi eu que dei uma má educação. É que ele tem uma doença, é por isso, né? Porque ele é doente, ele tem TOD, ele tem transtorno positivo desafiador. Mas o mundo ele é perito em transformar aquilo que é mal em bem e aquilo que é bem em mal. Olha só, ações pecaminosas, muitas vezes, o mundo tem colocado, não é que ele é pecaminoso, é que ele tem um transtorno. Olha só o que a Bíblia fala, lá em Isaías, capítulo 5, o versículo 20 diz assim: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Note bem que a Bíblia fala, ai daqueles que estão invertendo os valores. É o que o mundo tem feito hoje em dia, eles estão invertendo os valores. Eles falam que matar um inocente dentro da barriga da mãe é uma coisa legalizada, é algo benéfico, é questão de saúde pública. E eles vão muitas vezes tentar jogar a ciência, como que a ciência ali trouxesse ali a legalização do aborto. Mas aquilo que é pecaminoso, não, o seu filho não é rebelde, não. Então eles vão falar que aquilo é apenas uma doença. Eles estão invertendo os valores, é o que o mundo tem feito hoje em dia. A Bíblia fala, ai daqueles que transformam o bem em mal e o mal em bem. O mundo é perito em fazer isso. E muitas vezes o pai falha na educação dos filhos, mas talvez ali se descansa e se apoia no que o psicólogo falou. Não, seu filho tem transtorno positivo desafiador. Se você se opor ao seu filho, ele vai te desafiar. Então é aquele filho que não pode ouvir um não. Então o pai descansa. Não, ele age dessa maneira, ele é briguento, ele grita com os pais, grita com os outros, ele pula de um lado e para o outro, não respeita ninguém, não respeita nenhuma pessoa mais idosa, porque não é porque eu falei na minha educação, é porque ele tem TOD, ele tem um transtorno positivo desafiador. E muitas vezes os pais se descansam nessa questão, mas é algo que você não tem que descansar, você precisa trabalhar na educação dos seus filhos. E olha só um último versículo aqui, o capítulo 29, versículo 3, vai nos mostrar que alguns filhos se satisfazem com prazeres mundanos à custa dos pais. E olha só o que diz aqui o versículo 3 do capítulo 29. O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Olha só, alguns filhos, eles ali
vivem a vida à custa dos pais e não honram os pais. É aquele tipo de filho que muitas vezes luta contra a família, que entrou na escola, entrou na faculdade, e a faculdade e a escola virou a chavinha da cabeça do seu filho, mostrando que o problema da sociedade é a família, porque isso tem sido pregado em escolas, em faculdades. O problema da nossa sociedade é a família tradicional. O problema da nossa sociedade é pai e mãe que estão doutrinando seus filhos nas suas casas, ali com princípios cristãos. E o mundo tem pregado isso, que o problema da sociedade são os pais. Tem alguns grupos, por exemplo, grupos LGBT, e você pode procurar isso na internet, onde eles falam abertamente que nós queremos acabar com a família. Perceba muito bem, isso está na internet, você pode procurar, eles falando abertamente, nós queremos acabar com a família. E é isso que o seu filho tem aprendido dentro de muitas escolas, com alguns professores, dentro da faculdade também. E alguns filhos começam a abraçar essa ideia. Nossa, agora que eu percebi que o problema todo da minha vida foi o meu pai e foi a minha mãe. É por isso que você nota que muitos filhos e jovens, quando entram na faculdade, eles acabam se tornando tão rebeldes, eles acabam se tornando bem opositivos à família, opositores aos pais, ao pai e à mãe. Por quê? Eles estão agindo dessa maneira porque lá dentro desse local alguém o influenciou para pensar diferente. E o problema da minha vida agora é meu pai e minha mãe. Só que ainda que eles vejam o pai e a mãe como problema da vida, muitos deles vivem à custa dos pais. Eu sou contra a maneira que a família é estruturada, de pai e de mãe, só que ele está lá tendo uma internet paga pelo seu pai, ele está tendo uma comida quentinha porque a sua mãe está fazendo, ele está tendo ali as suas regalias dentro da casa porque o pai está acordando cedo, saindo para trabalhar e voltando muitas vezes tarde da noite, conseguindo sustento para casa. Ele tem uma casa arrumada porque a sua mãe está limpando. Às vezes esse filho nem a cama dele ele mesmo arruma. É a mãe que às vezes acorda lá e tem que arrumar a cama daquele marmanjo de 30 anos que acorda meio-dia. E a mãe, quando ele acorda, já tem uma comida muito pronta, feitinha ali na sua mesa. Ele é contra, muitas vezes, o pai, contra a mãe, não honra o pai, não honra a mãe, é desobediente aos pais, abraçou a ideia ideológica que os professores da faculdade lançaram para ele, que o problema da sociedade é a família, que o problema da sociedade é essa família tradicional, mas ele está vivendo ainda à custa dos seus pais. Olha só como que é interessante, como que é algo para você dar risada. Alguns filhos são contra os pais, mas estão lá pedindo dinheiro para os seus pais. São contra a família tradicional, mas aquele camarada chega para sua avózinha. E aí, vó, você não tem um dinheiro para me emprestar? E aí, vovô, você não tem um dinheiro para me emprestar? Mas são contra a família tradicional, vivendo à custa dos pais. Note muito bem, você que é filho, você que mesmo que ainda você seja jovem, acha que é independente, mas ainda está vivendo à custa dos seus pais, como que você tem obedecido, honrado aos seus pais? Você é um motivo de alegria ou um motivo de tristeza? É o que Provérbios nos ensina. Você pode trazer alegria para a sua casa ou você pode trazer tristeza para a sua casa. Eu não gostaria de ser visto como motivo de tristeza e eu creio que você também não. Então, seja um motivo de alegria e a Bíblia nos ensina isso. O filho sábio obedece ao seu pai. Escuta o seu pai e honra o seu pai. Vai trazer alegria para o seu pai e para a sua mãe. Mas o filho insensato, ele vai trazer tristeza para a sua casa. Não seja motivo de tristeza, mas seja ali um motivo de alegria. Que Deus esteja abençoando você e abençoando mediante essa palavra que Provérbios nos ensina sobre filhos.